Fala, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre uma das variáveis do treinamento de força, que é o tempo de intervalo. Então, o tempo de intervalo a gente pode classificar como, por exemplo, o tempo de intervalo entre séries, entre exercícios e também tempo de intervalo entre sessões de treinamento. Nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre o tempo de intervalo entre séries. Então, o que poderia modificar se eu, por exemplo, oferto um tempo de intervalo mais curto ou se eu oferto, por exemplo, um tempo de intervalo mais longo? Então, a gente pode classificar também como intervalo curto ou intervalo longo. Bem, essa escolha do tempo de intervalo vai depender muito do propósito da minha sessão de treinamento. Então, se eu planejei, por exemplo, uma sessão com o objetivo de aumentar a força máxima, com o objetivo, por exemplo, de desenvolver a minha força potente, ou se o objetivo da minha sessão, por exemplo, era um protocolo para aumentar a massa muscular ou até mesmo melhorar a resistência muscular. Então, essas questões, elas são fundamentais para eu, por exemplo, selecionar o tempo de intervalo mais adequado. E o porquê? Por exemplo, se eu tenho como objetivo, se eu tenho como intuito, por exemplo, aumentar a minha força máxima, eu preciso utilizar cargas mais elevadas, ou seja, cargas mais altas. E se eu preciso, por exemplo, utilizar cargas mais elevadas, eu preciso de um tempo de intervalo maior para que eu consiga restaurar a fosfocreatina e o ATP, por exemplo, para conseguir manter aquela intensidade do treinamento. Se eu oferto um tempo de intervalo muito curto, esse tempo de recuperação ele não vai ser suficiente e eu vou ter uma queda de intensidade e de capacidade de produção de força. Então, nesse caso, por exemplo, seria muito interessante eu ofertar um tempo de intervalo um pouco mais longo, em torno ali de 3, 4, 5 minutos. A mesma coisa é quando a gente pensa, por exemplo, num protocolo de força potente. Então, se eu entendo que a força potente, eu aplicar essa força com a maior velocidade possível, eu já entendo se eu estiver no estado de fadiga, eu posso, por exemplo, reduzir essa minha capacidade de produzir força em velocidade. Então, eu já vou pensar também em tempos de intervalo um pouco mais longo. Agora, se eu tenho como objetivo, por exemplo, da minha sessão, melhorar a resistência muscular, que a gente poderia entender uma capacidade de manutenção do trabalho ou da contração muscular, e quanto mais tempo eu consigo manter essa capacidade de trabalho, mais resistente eu sou. Então eu preciso induzir aos sistemas, por exemplo, inclusive o sistema muscular, eu preciso induzir esse sistema à fadiga. Então eu vou pensar, por exemplo, em colocar esses sistemas num quadro de acidose, por exemplo, em depletar os substratos energéticos, em aumentar, por exemplo, a concentração de lactato, para que eu tenha adaptações provenientes desses estímulos que eu ofereci durante o treinamento. Então, eu posso utilizar tempos de intervalos mais curtos, em torno ali de 30, 45, 60 segundos, entendendo que a carga que eu vou utilizar também são cargas menores. Beleza? Então, o tempo de intervalo que a gente vai selecionar, ele vai ser de acordo com o objetivo da minha sessão de treinamento. Em relação à massa muscular, por exemplo, a hipertrofia muscular, existe uma liberdade um pouco maior em relação ao tempo de intervalo. Existem alguns estudos aí mais recentes que sugerem que o tempo de intervalo um pouco mais longo, em torno de 2 segundos, em tese é um pouco mais interessante para gerar hipertrofia muscular, mas dependendo do protocolo a gente pode utilizar também tempo de intervalo mais curto, em torno de 30, 45, 60 segundos. Entendendo, como eu disse, esse tempo de intervalo mais curto ele vai gerar alguns prejuízos, como a carga geralmente vai cair, o volume de treino, o número de repetições que a gente vai conseguir manter geralmente não é o mesmo, vai ter uma queda de repetições. Então, se você precisa, por exemplo, manter o número de repetições, você pode reduzir a carga. Então, a gente pode fazer alguns ajustes para manter esse volume do treinamento. Tá bom? Então, o tempo de intervalo a gente vai ajustar
né, de acordo com o objetivo da sessão de treinamento, e de acordo com cada objetivo a gente vai utilizar ou o tempo de intervalo mais longo ou o tempo de intervalo mais curto.